Boa tarde, amigos pastores. Nós estamos aqui com o Dr. Abner e nós estamos preocupados com as situações recentes que temos vivenciado no ambiente pastoral, o problema do suicídio. É um tema difícil até para a gente falar, mas é uma situação que a gente tem que tratar. E tivemos essa semana mais uma ocorrência, por isso nós combinamos um encontro aqui para conversarmos a respeito de uma proposta de apoio, de ajuda, de maneira mais estruturada ao Ministério Pastoral Batista. Vocês vão recordar também que recentemente nós tivemos um simpósio de prevenção do suicídio no ambiente pastoral ali na Igreja Boas Novas, Vila Zelino. O Dr. Abner foi um dos nossos palestrantes e nós fizemos esse trabalho como um trabalho de prevenção, de orientação. O conteúdo está à disposição nas plataformas de mídias aí, também para a gente acessar, para a gente estudar, para a gente cuidar, o cuidado mútuo. Mas o Dr. Abner está aqui com a gente e nós estamos sonhando aqui, pensando em alguma forma mais acentuada, mais adequada para ajudar os pastores que estão num grupo de risco, que estão vivendo os problemas emocionais, problemas de depressão, de ansiedade. E o Abner vai agora então propor aqui, vai fazer aqui algumas informações para que a gente estruture uma nova ação de ajuda aos pastores. Boa tarde, Abner. Boa tarde, pastor. Obrigado pela ajuda. Tá? Eu que agradeço, pastor Adilson. Bom, a gente estava conversando, né, sobre essa questão do quanto o suicídio tem entrado no nosso meio e pensamos numa forma de poder estar auxiliando os nossos pastores nessa caminhada. O primeiro ponto importante é a gente poder identificar ou ter um raio-x de como está a situação dos nossos pastores. Okay. Aí a proposta seria a gente, por exemplo, estar trabalhando com algumas escalas de saúde que são reconhecidas no mundo inteiro e são validadas para a língua portuguesa, enfim, escalas médicas e psicológicas que possam nos ajudar a ter um perfil de como estão os nossos pastores. A partir daí, a gente pode maximizar os fatores protetivos e minimizar os fatores de risco para qualquer tipo de situação, como tirar a própria vida, como a gente tem visto agora. Uma coleta de dados, exatamente, de informação para ter um diagnóstico. Isso, tendo o diagnóstico, a gente consegue elaborar algumas estratégias de enfrentamento para essas questões, né? Então, por exemplo, nessas escalas a gente pode trabalhar com uma escala de ansiedade, com uma escala de depressão, com uma escala de burnout e de espiritualidade. Okay. E a partir daí a gente vai ter esse retrato. Tendo esse retrato, a gente consegue compor e elaborar estratégias para que os nossos pastores possam passar as angústias deles de uma maneira positiva. A partir do momento que você identifica, fazendo essa escala, aqueles que estão no grupo de risco, você acha que a gente tem condições, como pensamos quase agora, de mobilizar Sim. todos os psicólogos, profissionais da área que estão nas igrejas batistas, para que eles possam serem capacitados e orientados a atender esses pastores do grupo de risco? É possível? Sim, eu acredito que se a gente tiver um retrato da situação dos nossos pastores hoje e trazer esse retrato para os profissionais da área da saúde, que são membros das nossas igrejas, a gente possa mobilizar um grupo de socorro, tendo sempre a confidencialidade e o sigilo como carro-chefe, como fundamento desse trabalho. Né? Completamente sigiloso. Totalmente sigiloso. Desde da coleta de dados até a interpretação desses dados, tudo vai ser feito, tudo é feito numa plataforma extremamente segura da Faculdade de Medicina da USP, onde eu faço meu doutorado. Okay. E ninguém tem acesso a isso. Então são informações extremamente sigilosas. E aí, para fazer essa escala, é preciso que cada pastor que desejar, ele preencha um questionário? Exatamente. Ele vai receber um link, ele só dá um clique no link, responde essas escalas, eu vou receber essas escalas já numa planilha e a partir daí eu faço o desenvolvimento estatístico dessas escalas. Eu vou deixar até um ponto ali, né? Caso o pastor queira um retorno
dessas escalas que ele preencheu, eu posso dar esse retorno para ele. Se ele quiser saber como que ele está diante disso, eu posso passar esse retrato para ele. Abner, você poderia talvez resumir, mostrar um resumo dessas escalas e das informações para que os pastores tenham uma noção e até sejam incentivados a preencher, né? Lógico, a gente referendo aqui, a gente reafirma que essa informação pessoal ela vai ser sigilosa e não vai ser pública. Nós não vamos dar publicidade em nenhum momento. Sim, claro. Então, nas escalas, a gente utiliza escalas que são, como eu disse, reconhecidas, tanto para a classe médica quanto para a classe de psicólogos, né? Uma das escalas que a gente usa, por exemplo, é a escala de transtornos psiquiátricos comuns. Para você ter uma ideia, já nessa escala, eu tenho aplicado em alguns pastores e missionários mesmo, a gente tem um percentual de 47% do clero com algum tipo de transtorno que precisa ser atendido, né? Na população normal, para você ter uma ideia, a gente tem 33%. Então o clero está doente e a gente precisa se atentar a isso. A gente também chegou ao seguinte levantamento, por exemplo, sexo feminino tem 9,8 vezes mais possibilidade de ter transtorno do que o masculino. Sedentarismo, 4,3%, aqueles pastores que não têm nenhum tipo de atividade física durante a semana, durante o mês, tem mais possibilidades. E quem já teve quadro de ansiedade também. Dentro desse ainda, na questão da depressão, a gente tem hoje em torno de 26% dos pastores e missionários com sintomas depressivos que precisam ser atendidos. A depressão, só para ter uma ideia... A cada 100 pastores, 20 tem uma possibilidade... Exatamente. E está sofrendo a depressão. É isso mesmo. E para você, como a gente falou no nosso fórum lá de discussão sobre suicídio, de cada 10 pessoas que se matam, 9 tem transtorno psiquiátrico. Então 9 poderiam ser evitados. 70% desses que se matam, que tiram a própria vida, têm depressão. A gente está falando de um grupo de 26% de pastores deprimidos que tem uma possibilidade de chegar ao suicídio. Então a gente pode evitar isso, né? Outro fator importante, por exemplo, é a questão da ansiedade. A gente tem hoje, entre os nossos pastores, um percentual de 19,9% dos pastores em estado de ansiedade grave, que precisa ser atendido, né? E a espiritualidade, que é um fator protetivo também, que a gente pode estar fazendo uma avaliação de como está a espiritualidade dos nossos pastores. O cuidado com o abastecimento espiritual, a vida com Deus, pastor. Isso se torna um fator protetivo. Tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Sobre a escala, eu vi que você tem ali alguns temas da escala. Tem como mostrar para a gente? Tem, claro. Por exemplo, né? A gente vai checar tristeza, pessimismo, fracasso no passado, perda de prazer, sentimento de culpa, sentimento de punição, autoestima, autocrítica, pensamentos ou desejos suicidas, choro, agitação, perda de interesse, indecisão, desvalorização, falta de energia, alteração no sono, irritabilidade, dificuldade de concentração, alteração de apetite e cansaço, fadiga e perda de interesse pelo sexo. Tudo isso são pontos para a depressão, são critérios para a depressão. E aí a pessoa que preencher a pesquisa vai fazer uma opção ali. Exatamente, ela tem geralmente ela vai 3 ou 4 opções, que vai de 0 a 3, ela vai clicar 1, é o suficiente. Clicou, eu já recebo o formulário dela preenchido, né? Onde eu vou fazer depois a ponderação, vou fazer a análise do questionário que ele preencheu. Naquele lá no começo, você puder voltar só tristeza, para a gente ver os pontos ali, aí você tem... Tristeza, não me sinto triste, eu me sinto triste grande parte do tempo, estou triste o tempo todo, estou tão triste ou tão infeliz que não consigo suportar. Ele vai escolher uma dessas. A partir da resposta você vai ter eu faço a avaliação. Um diagnóstico. Exatamente. Okay. E se o pastor quiser esse diagnóstico depois dessa devolutiva,
eu posso estar dando para ele. Ele só vai deixar uma observação para mim. Por favor, me dê a devolutiva. E aí eu posso passar para ele. Só ele vai receber isso. Ok. Colegas, é isso. Nós estamos trabalhando, estruturando isso aqui para oferecer esse apoio aos pastores. Eu, conversando com o Abner, a possibilidade da gente ter, já no Retiro da Ordem, agora em janeiro, vou conversar com o pastor Genival, o pastor Juraci, para que tenhamos um tempo de prevenção durante o Retiro. O Abner está se propondo a ir lá com a gente. E no começo do ano, possivelmente já em março, nós vamos fazer um encontro geral de todos os psicólogos e psiquiatras batistas para convocá-los a uma ação de ajuda aos pastores, aqueles que forem identificados como um grupo de risco e que desejarem serem acompanhados, atendidos. Nós vamos desafiar esses profissionais das nossas igrejas para que ofereçam esse atendimento como mais uma ferramenta de proteção. Quanto ao mais, companheirismo nosso é muito importante, as amizades entre a gente, a oração, o respeito. Estamos todos juntos no Ministério Pastoral. Orem por nós. Abner, muito obrigado por mais uma vez nos ajudar, e esperamos que nós tenhamos condições de diminuir essa incidência ou mesmo trabalhar pela saúde do Ministério Pastoral. Deus abençoe você. Deus abençoe.